Pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aula. Continuando aqui as nossas aulas de revisão. Hoje nós vamos pegar como tema para revisão aqui a parte de tabela periódica, onde a gente vai mostrar aqui basicamente a questão da estrutura da tabela, ou relembrar na verdade como é que está montada a tabela periódica. Então, a princípio, seria interessante relembrar um pouco o período histórico, né, as questões históricas da tabela periódica, mas aqui eu quero relatar para vocês, ou reforçar na verdade, que atualmente a tabela periódica ou a lei periódica atual, como você preferir chamar, organiza os elementos da tabela periódica em famílias, né, e períodos, como a gente já sabe, mas baseado no número atômico. Então, é sempre bom lembrar que os elementos químicos estão dispostos de acordo com o seu número atômico em ordem crescente. Ou seja, à medida que você vai avançando no período na família, o número atômico vai aumentando, certo? O que mais que a gente tem que lembrar? Já mencionei aqui que a estrutura básica da tabela são os períodos, né? E as famílias. Lembrando que o que é um período? São as linhas da tabela periódica, né? Ou as linhas horizontais, como alguns autores costumam dizer. E no caso das famílias ou grupos, né? Depende de como é que você quer chamar, são as colunas da tabela periódica ou as linhas verticais, né? Os períodos variam de 1 a 7, como a gente pode perceber aqui. Sempre ter a cautela de começar a numeração da parte, né, de cima aqui do canto. Nunca começar a numerar pela metade da tabela, tipo assim, eu quero olhar o período do zinco. Ele está no primeiro período. Não, você vai numerar a partir de alguma das laterais. Nunca numera contando aqui no meio da tabela periódica não, que você acaba se confundindo. Então, por exemplo, o zinco, ele está na quarta linha, então ele está no quarto período, certo? A tabela periódica, além dos períodos, tem as famílias, que vão de 1 até o 18. No caso aqui dessa tabela periódica, que eu separei para a nossa videoaula, essas famílias estão divididas em grupos A e B. No geral, pessoal, atualmente essa numeração aqui, ela não é tão comum de se encontrar. Por isso que eu coloquei essa tabela periódica. Qual a numeração mais comum de encontrar? É a numeração normal, né? Que, como eu falei anteriormente, ela vai do número 1 até o número 18. Porque no caso aqui nós temos 18 grupos ou 18 famílias. Características dos elementos de uma mesma família, né, tendem a ser basicamente as mesmas propriedades, ou seja, por exemplo, vamos pegar aqui a família 18, onde tem o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, e o oitavo elemento aqui que está com o símbolo o UO. Essa tabela aqui, pessoal, só a título de informação, ela está um pouquinho desatualizada. Esses elementos aqui já têm nomes definidos pela IUPAC, porém eu não encontrei uma tabela com essa numeração aqui de A e B que tivesse esses nomes, e eu queria mostrar essa numeração aqui. Então o que é que acontece? Todos esses elementos aqui, por estarem na mesma coluna, né, coluna 18, eles vão ter propriedades semelhantes, né? Na mesma linha, ou no mesmo período, por assim dizer, os elementos vão ter a mesma quantidade de camadas eletrônicas, né? E aqui fica até uma dica de reforço, né? Para você consolidar melhor os seus conceitos de tabela periódica, para você dar uma olhadinha na parte de distribuição eletrônica. Então, o que é que acontece? Por exemplo, se eu pegar aqui o sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio, os três estão na terceira linha. Significa dizer que todos eles têm 3 camadas nas suas respectivas distribuições eletrônicas, tá? Falando agora um pouquinho a respeito das famílias A e B, é uma classificação, como eu disse, que já caiu um pouquinho em desuso, mas às vezes ainda é abordada em questões,
que é a divisão das famílias em representativas e transição. Quem são as famílias representativas? São as famílias A, que eu vou estar circulando aqui com a caneta vermelha. Então, todas essas famílias aqui com a letra A são chamadas famílias representativas, tá? E, obviamente, as demais famílias, ó, essa parte aqui do meio, que eu vou destacar com a canetinha marrom, que vai da família 3 até a família 12, são chamadas famílias de transição, identificadas através da letra B, tá certo? Que mais que eu tenho para destacar aqui da parte da estrutura? Lembrar que essas duas linhas aqui do meio, né, que estão aqui embaixo da tabela periódica, correspondem à série dos lantanídeos e actinídeos, né, representados exatamente ou respectivamente por essas duas célulazinhas aqui, ó, tá? E eles recebem o nome de metais de transição interno. Por quê? Porque estão como se estivessem inclusos dentro da tabela periódica, não é isso? Que mais de estrutura para a gente recordar? Aqui embaixo eu coloquei o nome, né, das famílias representativas, que, como eu disse, não é mais tão utilizado essa questão das famílias representativas e transição, mas vez por outra, né, as questões fazem muita menção ou referência ao nome das famílias, né? Então, por exemplo, a coluna 1, que é a família 1A, são os metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Então, é interessante a gente recordar e ter sempre fresquinho na nossa mente o nome dessas famílias, né? Calcogênios, coluna 16 ou família 6A. Halogênios, coluna 17 ou família 7A. Gases nobres, coluna 18, família 8A. Porque, como eu disse, as questões muitas das vezes abordam essas nomenclaturas, tá? Outra coisa que a gente precisa lembrar aqui, tabela periódica, nessa parte estrutural, é a classificação dos elementos baseado na natureza dos elementos, né? Então aqui nós temos três categorias, por assim dizer, né? Que são os metais, os ametais e os gases nobres. Vale lembrar que uma coisa parecida com a questão das famílias acontece aqui também, ou seja, no geral, todos os metais têm as mesmas características, os ametais também, os gases nobres também, raras as exceções. Então aqui nós temos, por exemplo, o que? Nós temos o H, que é o hidrogênio. Ele não entra em nenhuma dessas categorias, tá? Só deixando claro, ele tem uma categoria para ele próprio. Os que estão destacados de branco aqui, ó, inclusive as duas linhas aqui embaixo, são os metais, certo? E aí, como característica geral do metal, nós temos bom condutor de calor, bom condutor de corrente elétrica, tem a tendência de perder elétrons quando realizam ligações químicas, são maleáveis, né? São fáceis de moldar e por aí vai, certo? Os ametais, também chamados de não metais, né? Dependendo do autor que você for ler, é exatamente o que está dizendo no nome. Ametais, eu sou o oposto do primeiro. Então aqui nos ametais nós temos o que? São mais isolantes, né? Não conduzem bem corrente elétrica, não são bons condutores de calor, tem a tendência de receber elétrons, né? Quando estão fazendo ligação química. E no nosso caso aqui, ó, enquanto os metais estão representados pelos elementos aqui de branco, os ametais estão destacados aqui com esse cinza grafite que eu estou circulando aqui agora com a canetinha vermelha, tá? Então esses aqui são os ametais. E por último aqui na família 18, que a gente já sabe, né? Foi mencionado na folhinha anterior, os gases nobres, né? No geral, as principais características deles eles são encontrados na forma pura na natureza, coisa que geralmente não acontece com os anteriores. Eles têm baixa reatividade, né? Não tem muito interesse em estar reagindo com outros elementos. E, como o próprio nome já diz, são gases nobres. Eles são elementos que na tabela periódica servem de referência para os demais quando o critério é estabilidade eletrônica. Certo, pessoal? Então, assim,
basicamente seria isso da questão estrutural da tabela periódica. Tem outros pormenores que a gente poderia mencionar, como o fato do estado físico, né, da matéria. Tipo assim, por exemplo, na tabela periódica, a temperatura ambiente, nós só temos dois elementos no estado líquido, que seriam o Hg, que é o mercúrio, e o bromo. Só tem eles dois no estado líquido. Outra coisa que a gente pode destacar da questão da tabela periódica é a relação entre a localização do elemento e a distribuição eletrônica, né? Como a gente já trabalhou em outras oportunidades, a tabela periódica está dividida em 4 blocos, que são os blocos S, P, D e F, né? Aqui só para relembrar rapidinho, essas duas primeiras famílias aqui, né, representam o bloco S. Essa galera aqui que está nessa parte à direita da tabela representa o bloco P, com exceção do hélio, né? Que o hélio termina em S2. Essa galerinha aqui do meio, que são os metais de transição externa, né, representam o bloco D da tabela periódica. E por último, e não menos importante, os metais de transição interna, né, os lantanídeos e actinídeos, que são o bloco F da tabela periódica. Então existem muitos pormenores da estrutura, mas o que eu quero destacar para vocês é basicamente isso: a questão das famílias, dos períodos e a classificação em metais, ametais e gases nobres, tá? E para a gente exercitar aqui um pouquinho, eu peguei aqui 3 questões, só para a gente observar como é que resolve essa coisa. No caso das nossas avaliações, vocês têm acesso à tabela periódica. Eu acho uma coisa completamente absurda, na minha humilde opinião, cobrar de um aluno que ele decora a tabela periódica. A tabela periódica não é uma coisa que está ali para ser decorada, memorizada, né? Então você pode consultar a tabela periódica normalmente para responder às nossas avaliações. Então aqui eu coloquei 3 exemplos bem clássicos, bem simples, só para a gente dar uma reforçada. E diz o seguinte, ó: um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como o quê? Bem, das tabelas periódicas que a gente colocou aqui, não tem a numeração, né, do número atômico. A gente vai fazer aqui rapidinho, é só numerar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lembrando que numa tabela periódica mais completazinha, mais normal, essa numeração já vem pronta, tá? Então a gente está falando do argônio, família 18, família dos gases nobres. Então, número 18 é um gás nobre. Tranquilíssimo. A segunda questão diz assim: assinale a única alternativa em que todos os elementos possuem propriedades semelhantes. Então, ó, aqui vai bater na tecla que nós mencionamos. Propriedade semelhante pode ser por 2 motivos. Pode ser porque eles são do mesmo grupo ou da mesma família. Porém, vias de regra, isso faz referência a elementos de uma mesma família, ou de uma mesma coluna, no caso, né, do mesmo grupo. Então vamos observar aqui. Nós temos, subir aqui um pouquinho a folha, para ter que caber a tabela periódica. HE, AR e RN. Bem, isso aqui já é uma possibilidade. Os 3 elementos estão na família 18. Então, beleza. LI, NI, BI, LI, NI e BI, bismuto, né? Não estão na mesma coluna. A única coisa em comum é a letra I. E isso não representa nada, né? BA, RA, beleza, na mesma coluna, ó. Mas o RN não tá. Então aqui tá fora de cogitação também. AU, que é o ouro, HG e CR, né? Tá até perto um do outro, mas não tá na mesma família, no mesmo grupo, então descartado. C tá aqui,
CS está aqui e CD, que é o cádmio, totalmente distante, né, um do outro. Então aqui também está fora de cogitação. Logo, a nossa resposta é a letra A, onde nós temos os 3 gases nobres. E para encerrar, a última questão da Cesgran-Hill, diz o seguinte: um átomo T apresenta menos 2 prótons que o átomo Q. Com base nessa informação, assinale a opção falsa. Tomar cuidado, ó. A opção falsa. Bem, galera, então aqui é a típica questão que você vai ter que trabalhar mais com o seu raciocínio do que com a matemática propriamente dita. Então eu tenho um elemento T qualquer e um elemento Q qualquer. Eu não sei quantos prótons o Q tem. Eu vou chamar aqui, por uma questão matemática, de X. X é o número atômico do elemento Q, tá? O T tem 2 prótons a menos, então seria X menos 2. Em termos de tabela periódica, isso vai indicar para a gente o quê? Que o T vai estar antes do Q. Porque como nós dissemos, e até fizemos a primeira questão aqui meio que, né, manualmente, os elementos estão em sequência de número atômico. Então, o que acontece? Quando isso aqui é dito, significa dizer que, novamente, o T vem antes do Q. Então, vamos lá. Vamos começar a analisar aqui letra por letra e ver onde é que isso vai chegar. O T é um calcogênio e o Q é um gás nobre. Eu vou pegar aqui a primeira folha, na qual nós temos as famílias, que fica mais fácil da gente observar. Então vamos prestar atenção aqui, quadrar aqui certinho. Então o que acontece? Vamos lá. Ele está dizendo que o T é um calcogênio. Tá vendo como é importante a questão do nome das famílias? Então calcogênio é a família 16. E o Q é um gás nobre, família 18. Será que está certo? Vamos pegar aqui, por exemplo, o oxigênio. O número atômico do oxigênio é 8. O número atômico do neônio é 10. Então, se isso aqui for verdade, né, a diferença entre os dois tem que ser igual a 2. Né, porque esse aqui tem 2 a menos. Então, o oxigênio é 8, o neônio é 10. Então, a letra A ela é possível. Certo? Espero que tenha ficado entendido. Mais uma vez, isso daqui é a regra. O T tem 2 prótons a menos que o Q. Então, se o Q for 10, por exemplo, o T tem que ser 8. Se o Q for 12, por exemplo, o T tem que ser 10. É sempre 2 a menos. O que indica que o T tem que vir antes do Q. Certo? A posição na tabela periódica. Aí, o que ele está dizendo? Calcogênio e gás nobre. A gente pega um aqui. O oxigênio, como eu disse, é 8. O neônio é 10. A primeira afirmativa está tranquila. Vamos à letra B. O T seu enxofre e o Q seu silício. Olha o que eu disse. Pela numeração, o T tem que vir antes. E nesse caso aqui, olha o que está acontecendo. Ele está dizendo que esse aqui é o T, tá? E que esse aqui é o Q. Então, de cara, pessoal, já está, sem nem analisar ou pensar muito, na verdade, a gente já está vendo que a letra B não bate. Porque, como eu disse, se o número atômico do T é menor, ele tem que vir antes do Q. E não está acontecendo isso aqui, né, no caso do enxofre do silício. Portanto, a nossa resposta aqui é a letra B. Tá certo? Bem, pessoal, eu espero que essa revisão tenha sido satisfatória, né? Que tenha dado aí para relembrar os principais conceitos relativos à estrutura de tabela periódica. Qualquer coisa vocês deixam dúvida aí nos comentários, ou para a galera que está acompanhando aí como videoaula lá do Nossa Senhora do Carmo, você deixa dúvida lá no tópico, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.